Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus Cristo, que excede todo e qualquer entendimento. Hoje, 30 de julho do ano de 2026, mais uma vez aqui o seu irmão em Cristo, irmão José, irmão Claudevan, irmão José Claudevan. Como eu sempre digo, como você se sentir à vontade, ou apenas um irmão, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Meus queridos, neste dia de hoje, 30 de julho, a igreja ela celebra alguns santos e beatos. E nós vamos falar de alguns deles. E como eu sempre digo, que eles possam nos inspirar a vivermos uma vida de fé, com fé, na fé, para a fé, que eles possam nos inspirar a vencer as intempéries da existência, assim como eles fizeram, não é? Que é na vida humana, física propriamente dita, que é na vida espiritual, que possamos aprender com eles e também aprendermos com eles a nos santificar mais diante de Deus, não é? A abandonarmos as nossas vidas de pecado, de imundícias, de mazelas, de desgraças, de profanos, nós abandonarmos as nossas vidas de devassos, não é? De promiscuidade, que muitos de nós tivemos ou alguns ainda têm, e eu sei muito bem disso, porque eu me enquadro em tudo isso, infelizmente, mas fui alcançado pela graça de Deus. E agora cabe a mim permanecer firme e fiel, não é? Não olhar para trás e caminhar olhando para frente, não é? Para me manter assim e ter assim uma vida santa como estes santos. Esse é o meu desejo e a minha vontade, né? Porque há santos tão pecadores quanto eu. Mas no meu tempo, neste tempo odierno, pelo menos no meu meio de convívio e de conhecidos, eu posso dizer que sou o pior deles, o pior dos pecadores, telhado de... Não é nem de vidro, é de algo muito frágil, não é? Mas aprove a Deus que aqui estou pela sua piedade, compaixão e misericórdia. Como eu sempre digo no momento da Eucaristia, da Eucaristia, né, na missa, minha tão grande culpa, após fazer alguns exames de consciência. Então vamos lá, tá certo? Vamos lá ver como foi a vida de alguns santos e beatos que são celebrados na igreja no dia de hoje. Caso haja outros, que eu tenho certeza que há, não é? No meu conhecimento, vamos só falar desses até então, tá bom? E que você possa, de fato, não só ser um devoto, mas um discípulo dele. Aliás, ser devoto ser discípulo, né? Como eu sempre digo, procuremos ser melhores do que eles foram. Se não for possível, procuremos pelo menos igualar aquilo que eles foram, ou pelo menos chegarmos próximo daquilo que eles foram, não é? Diante do Senhor, para assim um dia, quem sabe, recebermos do Senhor uma coroa de glória e estarmos, não no aprisco do Senhor nas mansões celestiais e ouvir aquela voz do Senhor dizendo: vinde, filho bom, vinde, filho fiel, não é? E não aquela outra palavra: eu não vos conheço. Eu não quero ouvir isso, que seria e será duro para muitos. Então vamos lá. Em 30 de julho, a igreja celebra São Pedro Crisólogo. São Pedro ele viveu entre os anos 380 e 450. É o santo mais importante, até então, desta data, o mais celebrado, venerado, enfim. O seu sobrenome Crisólogo significa palavra de ouro, né? Devido à extraordinária eloquência nas suas pregações em seu tempo. A sua história é muito breve, né? Ele nasceu em Imola, na Itália, tornou-se bispo de Ravenna por volta do ano de 433, viveu em uma época em que diversas heresias confundiam os fiéis. Ele combateu os erros doutrinários por meio de sermões curtos, mais claros e profundamente bíblicos. Ele incentivava os irmãos à oração, ao jejum e também à caridade.
e a participação na Eucaristia. Ele deixou mais de 170 sermões preservados. Ele foi proclamado em 1729 doutor da Igreja por causa da riqueza de seus ensinamentos. Uma lição que podemos tirar desse santo de Deus é que a verdade ela pode ser anunciada com firmeza, sabedoria e amor, e que a verdade não deve ser jamais abandonada. Outros santos que também celebramos neste dia são os santos Abdon e Senem, né? Eles viveram no século III, de acordo com a tradição, né? Segundo a tradição, eles eram nobres da Pérsia, foram levados prisioneiros por Roma durante as perseguições aos cristãos. Eles se recusaram a oferecer sacrifícios aos deuses romanos, permaneceram fiéis a Cristo, mesmo diante das torturas. Eles foram decapitados por volta do ano de 250, e desde os primeiros séculos eles foram venerados como exemplos de coragem e fidelidade ao Senhor. Uma lição que podemos tirar disso é que a fé ela vale mais do que a própria vida, como outros santos que foram mártires. Não é? Quem perde a sua vida por amor a Cristo, e é isso que precisamos ter na nossa mente, ganhá-la diante do Senhor. Perder essa vida humana é ganhar uma vida eterna. Perder a vida humana é ganhar os céus, a mansão celestial. Perder é ganhar. Não é? O evangelho, o cristianismo, ele é contrário do mundo. Não é? Perder, ainda que eu perca a vida, eu ganho a vida eterna. E isso é o que importa. Então, abreviando, temos também aqui o São Senem. Ele viveu entre 488 a 544. Ele também foi conhecido como Senan de Escatere. A sua história, este santo ele nasceu na Irlanda. Ainda jovem, ele desejou profundamente se dedicar inteiramente a Deus. Fundou diversos mosteiros, evangelizou muitas regiões da Irlanda. Ele viveu grande parte da sua vida em oração, penitência e missão. A ilha onde ele viveu, ela tornou-se um importante centro de espiritualidade. Um exemplo, uma lição que podemos tirar deste santo é o silêncio, a oração e a missão de caminharmos juntos. O silêncio é algo muito profundo. O silêncio, às vezes, ele grita mais do que o próprio grito. O silêncio, às vezes, ele fala muito mais alto do que as próprias palavras pronunciadas. Não é? E uma vida de oração, ela é essencial para suportarmos os ventos e as afrontas do inimigo. Não é? E a missão de caminhar junto é muito importante. Jesus sempre disse que é bom andarmos em dois. Jesus nunca disse que é bom andar só. Então andar e viver e estar junto com os irmãos na missão, entendendo que o caminho é um só. E a missão de todos os cristãos é uma só: anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Testemunhar da graça salvífica de Cristo Jesus. Então, agora por fim, vamos falar do beato Solanus Casei. O beato Solanus Casei viveu entre 1870 e 1957. Ele foi um grande caputino dos Estados Unidos. A sua história, né, breve, ele trabalhou principalmente como porteiro dos conventos, né? Recebia milhares de pessoas para aconselhamento e oração. Era conhecido pela humildade, pela confiança absoluta em Deus. Muitos testemunhos relatam que houve muitas graças e curas obtidas por sua intercessão. Ele foi beatificado no ano de 2017, faz pouco tempo, não é? A sua frase mais conhecida era: agradeça a Deus antes mesmo de receber a graça. E a lição que podemos tirar da vida deste santo é que a santidade ela nasce da fidelidade nas pequenas tarefas. É aquela coisa, o ordinário, é o dia a dia, sem precisar fazer grandes firulas. Na simplicidade, no dia a dia, no cotidiano, na maneira de vida que nós vivemos,
nós podemos estar testemunhando de Cristo e proclamando o Evangelho. Da mesma maneira que quando no pecado, né, como está escrito, nós fazíamos coisas banais, agora na graça recebida e nessa nova convenção, precisamos fazer com que a graça ela venha de fato superabundar. Como está escrito, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então que superabunde a graça. Pelo menos assim na minha vida que eu espero, desejo, quero e busco ter. E ter e ser, que aonde o pecado até então fez morada em mim, que superabunde a graça de Deus em mim e que eu consiga viver nessa fidelidade. E que cada irmão também consiga viver nessa fidelidade em nome de Jesus Cristo. Sabendo que o Senhor ele faz novas todos os dias, nos faz novo e faz novas coisas em nossa vida, independente de como nos olhar, de como nos ver, enfim. Então, a santidade ela nasce, não esqueçamos, da fidelidade nas pequenas coisas, em nome de Jesus. Então, o que podemos tirar da lição desses santos de hoje, ou o que estes santos unem para a nossa reflexão e meditação, é que apesar de viveres em épocas, assim como outros santos, de viveres em épocas diferentes, terem histórias de vida diferentes, todos têm algo em comum: testemunharam a Cristo Jesus, a fidelidade da igreja, a fidelidade a Cristo, o amor à igreja, a vida de oração, a coragem diante da dificuldade, o serviço com humildade ao próximo. Então, a memória desses santos, ela recorda que a santidade, ela pode ser vivida na pregação, no martírio, na vida monástica e até mesmo no serviço simples do nosso cotidiano, não é? Da nossa existência, na nossa região ou na localidade onde vivemos e aonde vivemos, convivemos e moramos, não é? Com outras pessoas, com outros seres, enfim, a vida em sociedade, tá certo? Então até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. A todos um forte abraço, um beijo no coração, tá bom? E nós vamos continuar, queridos, na série que nós estamos falando. Agora será a quarta parte, em um vídeo próximo, logo próximo, do privilégio de sermos cristãos em um mundo que se esquece de Deus. É uma série de vídeos, de mensagem, pregação, enfim, aí na página do YouTube que você pode acompanhar no texto Filhos de São José. E eu deixo o convite: seja você também um filho de São José, una-se a nós, tá certo? Forte abraço, um beijo no coração e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.